Programa Boas Novas. Apoio Quirinópolis Corretora de Seguros. Fone 64 3651 3606. Medmax Sanduicheria. Fone 62 992 17 37 72. Programa Boas Novas. Apresentação: Pastor Hamilton Silva. Olá, graça e paz. Sou o pastor Hamilton Silva. Você está no nosso programa Boas Novas com o pastor Hamilton Silva, que vai ao ar todo sábado às 18 horas pela Goiás é Mais TV. Esse é mais um programa da TC Multimídia sobre a produção e liderança do meu amigo, querido diretor Lucimar Faria. Muito obrigado por você estar conosco, obrigado pelo carinho da sua audiência. Quero também manifestar minha gratidão e alegria pelos nossos patrocinadores, dentre eles a QS Seguros e a sanduicheria Medmax. E outros demais queridos irmãos amados, abençoados de Deus, os seus nomes virão sempre nos créditos finais. Vai vir conosco participar desse projeto Boas Novas, com o pastor Hamilton Silva, que está indo para o seu 3º ano. Está aí o nome do Pix, você pode contribuir para o programa, para que o nosso programa esteja sempre a cada dia tendo as condições de estar sendo levado toda semana para sua casa, para sua família, através da Goiás é Mais TV. Nós fizemos no último programa, fizemos uma introdução ao livro dos Salmos, mostrando para você o significado dos Salmos e que os Salmos tinham uma íntima identificação com a vida do salmista, na grande maioria dos Salmos relacionada aos contextos históricos de vida ou do salmista ou da nação. E também eu disse para você que iríamos fazer uma série de exposições sequenciais no livro dos Salmos, levando em consideração alguns aspectos. Hoje eu quero expor o Salmo 24, em que o Salmo 24 nós podemos colocar dentro da circunstância do gênero salmos de louvor ou hino de louvor, que exalta a pessoa de Deus, a grandeza de Deus, a majestade de Deus, mas também traz elementos importantes para a fé para o dia a dia, sabendo que Deus é poderoso, soberano, sabendo que apesar das nossas falhas e defeitos, Deus aplica sua graça misericordiosa em nós, e assim podemos chegar até o Monte Santo, até ao templo, a casa do Senhor, nas moradas celestes. Então eu quero ler o Salmo 24, farei uma oração e assim faremos a exposição do Salmo, que nós estamos chamando essa série de Salmos para a Vida. Do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Pois foi ele quem a estabeleceu sobre os mares e afirmou sobre as águas. Quem poderá subir o monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, que não recorre aos ídolos nem jura por deuses falsos. Ele receberá a bênção do Senhor, Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. São assim aqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e valente. O Senhor valente nas guerras. Abram-se, ó portas. Abram-se, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, ele é o Rei da Glória. Senhor amado, em nome de Jesus, quero suplicar, meu Deus e Pai, as tuas bênçãos graciosas, maravilhosas, ó Deus, para a exposição da tua palavra. Que, ó Deus, o teu Espírito Santo, em nome de Jesus, esteja agindo na nossa mente, no nosso coração, e aplicando, ó Pai, a tua palavra. Que os nossos queridos irmãos, amigos, amigas, queridos e queridas, ó Deus, sejam abençoados por essa palavra.
Que o Senhor continue, ó Deus, a manifestar a graça, favor e misericórdia. E assim, ó Deus, eu coloco esse programa nas tuas mãos, toda a direção do programa, e também a Goiás é Mais TV e a TC Multimídia, rogando, ó Deus, as tuas bênçãos para que a cada dia, Deus, estejamos firmados no propósito de levar uma comunicação sadia, ó Deus, também de levar a tua palavra para consolar, ó Deus, para trazer esperança ao coração desesperançado, ó Deus, alegria e paz no Senhor ao coração que esteja angustiado e perturbado. E assim, ó Deus, toma-me das tuas mãos e que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor meu e Redentor meu. Esta oração eu faço, meu Deus e Pai, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu quero dizer para você nesta oportunidade, quando nós falamos de Salmos para a Vida, e em especial vamos expor hoje o Salmo 24, qual o tema que nós podemos dar ao Salmo 24? A palavra-chave, ou versículo-chave do Salmo 24, está no versículo 3, quando se faz a pergunta: quem poderá subir ao monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Portanto, isto que é a expressão, é o que está escrito no Salmo 23. Mas diante disso, podemos fazer, queridos, uma introdução, meus queridos e queridas, fazendo perguntas para este momento. Ao louvor e adoração em circunstâncias difíceis da vida, e como posso desfrutar da paz se estou aflito? Perceba bem, quando nós falamos de louvor e adoração, nós estamos falando da exaltação a Deus, da gratidão a Deus pelo que Deus é e pelo que Deus faz, e adorarmos a Deus como Deus único, Senhor e verdadeiro. Mas como fazer isso diante de momentos difíceis, diante de momentos de aflições, e como posso desfrutar a paz? Como posso ter esperança nesse momento? O que o louvor pode fazer em minha vida? Então são perguntas, meu querido, minha querida, que eu quero responder para você ao longo do nosso programa. O Salmo 24 é um dos hinos compostos para comemorar o estabelecimento de Jerusalém como a cidade do grande rei. Podemos colocar aqui, queridos, que dentro do contexto das Escrituras, Jerusalém é uma cidade edificada sobre os montes, habitada principalmente pelos jebuseus, ou jebusitas, de Sião, onde está hoje Jerusalém, e com muitas lutas e dificuldades, Davi, ele conquistou a cidade, e sendo a conquista, Davi conquistando a cidade, ali então se transformou a cidade do rei Davi, a cidade do grande rei. O contexto do Salmo de número 24 nos remonta, queridos, ao momento em que Davi resolve trazer a arca de Kiriat Jearim para uma tenda improvisada antes da construção do templo, para que então a arca, que significa a presença do Senhor, estivesse nesta tenda. Mas antes deste evento, propriamente dito, deste evento, que foi um momento festivo, de alegria, registrado no segundo livro do profeta Samuel, o contexto mais distante que nós temos, no período ainda em que Saul era rei, e Samuel era juiz, e Eli era o sacerdote. Nesse contexto, então, a arca foi levada até o campo de batalha, porque os judeus entendiam que a arca estando presente, eles seriam vitoriosos em todos os momentos e circunstâncias, não importasse, então, a sua forma de vida, porque a arca era a presença do Senhor. Mas diz-nos a palavra de Deus que a arca fora tomada, Saul fora morto, os filhos de Eli foram mortos. Portanto, esse é o contexto. Eli é o sacerdote,
Samuel está vivendo naquele momento, circunstância, ainda pequeno, em crescimento, vivendo com Eli, que fora aquele responsável para cuidar da educação de Eli. Os filhos dele, Hofni e Finéias, pegam a arca e vão até o campo de batalha. Mas aí diz-nos a palavra de Deus, que então, sendo assim, a arca fora tomada pelos filisteus e levada até a casa de Dagon, o deus dos filisteus. Diante de toda essa situação, a arca sai então da região dos filisteus, porque a presença da arca ali estava trazendo peste, doenças para a região dos filisteus. Então eles enviam a arca, levada por dois bois, né, até a região do outeiro, em que Abinadab então morava, e naquele momento a arca vai para a casa de Abinadab. Então, nesse momento, nessa circunstância, Davi manda que a arca fosse levada até a Jerusalém. Mas no momento, na caminhada, houve uma irreverência de usar, e quando os bois tropeçaram, ele tocou a arca, e diz a palavra de Deus então que Deus fulminou Uzá e ele foi morto. E aí a arca ficou na casa de Obed-Edom por cerca de 3 meses. Depois então que Davi, tendo conselho, conversando com os levitas e sacerdotes, eles então resolveram cumprir o que prescrevia a lei de Moisés para o transporte da arca. Não era como eles queriam em carros novos ou carro novo, mas a arca deveria ser transportada pelos levitas, colocava-se o varal nas argolas e é levado então pelos ombros. Então esse é o contexto mais próximo que nós temos do Salmo 24. Então você lendo as Escrituras, você vai ver o povo em festa, um povo em alegria, gritando e cantando, chegando até Jerusalém. Mas assim, olhando para o contexto histórico do Salmo, e agora expondo o Salmo, adentrando no texto do Salmo, nós vamos fazer algumas perguntas. E a primeira pergunta, na minha primeira divisão, é quais são as qualidades para se estar na presença do Senhor? São perguntas, então, que devemos fazer. Quais são as qualidades? O que me qualifica para estar na presença do Senhor? Os versículos 3º e 4º vai nos dizer, primeiro, aquele que tem as mãos limpas, diz respeito às ações retas, ligadas à ética e ligadas a princípios de vida. Segundo, puro de coração, pensamentos e motivos retos. Felizes as pessoas que têm coração puro, pois elas verão a Deus. É o que nos diz Mateus capítulo 5, versículo 8, na exposição do Sermão do Monte. Uma terceira qualidade, aquele que não faz aliança com falsos deuses e nem jura dolosamente, ou seja, não jura de forma maldosa ou de forma criminosa. Então, meu querido e minha querida, nós precisamos então reconhecer quem Deus é e o que Ele fez. Então, o que o Senhor fez? Segundo o que nós devemos entender pelas Escrituras, ao Senhor Deus pertence o mundo e tudo que nele existe. A terra e todos os seres vivos que nela vivem são dele. O Senhor construiu a terra sobre os mares e pôs os seus alicerces nas profundezas do oceano. É o que nos diz o Salmo 24, verso 1 e versículo 2. Então, aqueles que querem subir ao monte ou as qualidades para se estar na presença do Senhor, tem que ter essas qualidades. Mãos limpas, coração puro, não fazer aliança com falsos deuses, reconhecendo assim ao que está escrito no verso 1, no verso 2, acerca da majestade, a glória e o poder de Deus, sabendo quem Deus é e o que Ele fez. Mas em segundo lugar, dentro da exposição do Salmo, como podemos subir à presença de Deus em seu santo monte? É o que está colocado para nós no versículo 5 e no versículo de número 6 do Salmo 24, ao qual nós estamos expondo. A resposta do salmista
a essa questão, diz que receberá a bênção do Senhor e Deus, o Salvador, lhe fará justiça. Então nós temos alguém que é capaz de nos conduzir até este lugar, até esse Monte Santo. Então, como podemos subir à presença? O versículo 5, então, vai dizer que é por meio do Salvador, aquele que aplica a justiça de Deus em nós. Assim sendo, queridos, os requisitos são possíveis à medida que Deus concede os dons, os recursos necessários que podem nos ajudar a subir ao Monte Santo em Jerusalém. Agora, o que o ser humano pode fazer, Deus, o que o ser humano não pode fazer, Deus, em sua graça, em sua misericórdia, Ele provê. Conforme a palavra de Deus nos expõe em Filipenses, capítulo 3, versículo 9, que diz assim: e estar unido com Ele, eu já não procuro mais ser aceito por Deus por causa da minha obediência à lei, pois agora é por meio da minha fé em Cristo que eu sou aceito. Essa aceitação vem de Deus e se baseia na fé. Portanto, meu querido e querida, em Cristo somos santificados e nós então podemos nos aproximar de Deus. Então, como podemos subir à presença de Deus em seu santo monte? O versículo 5 e o versículo 6 vai nos responder que nós precisamos de um Salvador, aquele que aplica a justiça de Deus. Eu estou dizendo e aplicando a você a palavra de Deus, em Filipenses, capítulo 3, versículo 9, que é por meio da fé e obediência a Jesus Cristo. E ainda Romanos, capítulo 8, verso 33 e o verso 34, nos diz assim: quem acusará aqueles que Deus escolheu? Ninguém, porque o próprio Deus declara que eles não são culpados. Será que alguém poderá condená-los? Ninguém, pois foi Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem foi ressuscitado e está à direita de Deus, e ele pede a Deus em favor de nós. Agora, a terceira pergunta, para nós fecharmos a explanação e irmos para a aplicação para a sua vida, para o seu dia a dia. A pergunta agora é: quem é aquele que pode nos levar à presença de Deus, ao seu santo monte? O salmista coloca na exposição, a partir do versículo 7 até o versículo 10, falando acerca de um rei vitorioso, de um rei poderoso, de um rei, de um rei poderoso, de um rei que adentra como Senhor dos exércitos, que vence batalhas, que venceu batalhas. Portanto, meu querido, aqui as portas da cidade ou do templo são personificadas. O rei saiu em batalha, agora volta triunfante a Jerusalém. E aqui também pode apontar para a entrada de Jesus em Jerusalém por ocasião da Semana da Paixão, em que as pessoas então gritavam: bendito ao que vem em nome do Senhor, bendito ao Rei, ao Filho de Davi. Então Jesus entra triunfantemente em Jerusalém e aponta também para Jerusalém celestial, quando por ocasião da sua ressurreição, quando a ressurreição de Jesus, quando ele diz que vai subir ao Pai, e depois da sua posterior ascensão, Jesus Cristo então sobe a Jerusalém celestial. E agora, tendo essas compreensões, ou essa compreensão do Salmo de número 24, olhando para o contexto em que nós falamos acerca da ida da arca para Jerusalém, e o povo em festa, cantando, louvando a Deus, exaltando a presença do Senhor. E se a arca é a presença de Deus, como podemos estar na presença do Senhor se nós temos pecados, se nós temos falhas, se nós temos dificuldades, se nós temos defeitos? Nós precisamos de um rei, precisamos de um Salvador. É isso que nos apresenta o Salmo de número 24. Mas, então, quais são as aplicações que podemos colocar para nós, para a minha vida e para a sua vida nesse momento, para a conclusão do nosso programa?
Em primeiro lugar, nós não temos qualidade suficiente em nós e nem justiça própria que nos permita subir ao monte do Senhor. Porque a palavra de Deus diz que todos nós nos tornamos impuros. Todas as nossas boas ações são como trapos sujos, são como folhas secas, e os nossos pecados, como uma ventania, nos carregam para longe. Não há mais ninguém que ore a ti, ninguém que procure a tua ajuda, por causa dos nossos pecados, tu te escondeste de nós e nos abandonaste. Isaías 64, verso 6 e o verso 7. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo, aplicando essa mesma palavra e dando um alongamento nela, uma aplicação contextual, Paulo diz: como diz as Escrituras, não há só uma pessoa que faça o que é certo, não há ninguém que tenha juízo, não há ninguém que adore a Deus, todos se desviaram do caminho certo, todos se perderam, não há mais ninguém que faça o bem, não há ninguém mesmo, todos mentem e enganam sem parar, da língua deles saem mentiras perversas e dos seus lábios saem palavras de morte, como se fossem veneno de cobra. A boca deles está cheia de terríveis maldições, por onde passam e deixam a destruição e a desgraça. Não conhecem o caminho da paz e não aprenderam a temer a Deus. Então, meu querido, nós não temos qualidades pessoais e nem temos justiça própria. Mas vamos continuar. A segunda aplicação que eu quero colocar para você aqui, meu querido e querida, é que só podemos subir à presença do Senhor em seu santo monte se tomarmos posse da obra redentora de Jesus Cristo. E aí Filipenses, no capítulo 4, verso 7 ao verso 10, vai nos dizer: porém cada um de nós recebeu um dom especial de acordo com o que Cristo deu. Como diz as Escrituras Sagradas, quando ele subiu aos lugares mais altos, levou consigo muitos prisioneiros e deu dons às pessoas. O que quer dizer? Ele subiu. Quer dizer que ele também desceu até os lugares mais baixos da terra, isto é, até o mundo dos mortos. Assim, quem desceu é o mesmo que subiu acima e além dos céus para encher todo o universo com a sua presença. Então, claramente aponta para Jesus Cristo, que somente Jesus, aquele que desceu aos céus, que venceu a morte, e ele nos leva consigo e nos faz adentrar nos portais de Jerusalém celeste. Somente por meio dele podemos alcançar a presença do Monte Santo, Jerusalém celestial. Ainda em Romanos capítulo 10, do verso 7 ao verso 10 diz: nem pergunte quem descerá ao mundo lá de baixo, isto é, para fazer com que Cristo suba do mundo dos mortos. O que Moisés diz é isto: a mensagem de Deus está perto de você, nos seus lábios e no seu coração, isto é, a mensagem de fé que anunciamos. Se você disser com a sua boca, Jesus é Senhor, e no seu coração crer que Deus ressuscitou Jesus, você será salvo, porque nós cremos com o coração e somos aceitos por Deus, falamos com a boca e assim somos salvos. Em terceiro e último lugar, quem é aquele e por que ele pode nos levar ao Monte Santo do Senhor? Então, aplicando o verso 7 ao verso 10 do Salmo de número 24, podemos trazer aqui para nós a exposição do apóstolo Paulo em Colossenses, no capítulo 1, do verso 13 ao verso 22, que ele apresenta Jesus Cristo, então, sendo aquele que é poderoso e capaz, tanto em poder, glória e majestade, para nos levar à presença de Deus. Ele diz, o apóstolo Paulo: ele nos libertou do poder da escuridão e nos trouxe em segurança para o reino do seu Filho amado. Ele que nos liberta, e é por meio dele que os nossos pecados são perdoados. Ele, o primeiro filho, é a revelação visível do Deus invisível. Ele é superior a todas as coisas criadas, pois por meio dele Deus criou tudo no céu e na terra, tanto o que se vê como as que não se vê, inclusive todos os poderes espirituais, as forças, os governos e as autoridades. Por meio dele e para ele Deus criou todo o universo. Antes de tudo, ele já existia. E por estar unidas com ele, todas as coisas são conservadas em ordem e harmonia.
Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, e é Ele quem dá a vida ao seu corpo. Ele é o primeiro filho que foi ressuscitado para que somente Ele tivesse o primeiro lugar em tudo, pois Ele é a própria vontade de Deus, que o Filho tem em si mesmo, a natureza completa de Deus. Portanto, por meio do Filho, Deus revelou trazer o universo de volta para si mesmo. Ele trouxe a paz por meio da morte do seu Filho na cruz, e assim trouxe de volta para si mesmo todas as coisas, tanto na terra como no céu. Antes, vocês estavam longe de Deus e eram inimigos dele por causa das coisas más que vocês faziam e pensavam. Mas agora, por meio da morte do seu Filho na cruz, Deus fez com que vocês ficassem seus amigos, a fim de trazê-los à sua presença, para ser somente dele, não tendo mancha e nem culpa. Então percebam, meu querido ou querida, que dentro dessa circunstância, das suas dores, lutas e aflições, angústia, da falta de paz, eu digo para você, em nome de Jesus, a palavra, o Salmo 24, aponta para Jesus Cristo, porque é Ele que estava na criação, por meio dele tudo subsiste conforme as Escrituras. Então é por meio de Jesus que nós podemos ter o coração purificado e as mãos limpas, porque Ele é o Rei, o Senhor eterno, o Deus Filho glorioso, e Ele nos leva à presença do Pai, até o Monte Santo do Senhor. Enquanto estamos nesta vida, Ele nos guarda, Ele nos protege, Ele nos sustenta e, por fim, nos conduzirá a Jerusalém celestial. Por isso, tenha alegria, tenha paz, tenha contentamento, tenha esperança, porque Ele é o Rei da glória, Ele é o Senhor dos exércitos. Vamos orar em nome de Jesus. Ó Deus, tem misericórdia de nós, Pai, nas lutas, dores, aflições, mas nós reconhecemos o Teu poder e glória e majestade, reconhecemos que Jesus é o Senhor das nossas vidas, e é por meio de Jesus, pela obra sacrificial de Jesus, é que podemos subir ao Monte Santo do Senhor, porque Jesus é o nosso campeão, Ele é o vencedor, Ele é o Rei da glória. Por isso, ó Deus, abençoe meus queridos e queridas em cada momento, situação e circunstância da vida, em nome de Jesus. Meu querido e querida, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Não se esqueça, todo sábado, pela Goiás é Mais TV, no nosso programa. Curta, comente e compartilhe. E também no domingo, às 18 horas, direto do Espaço Boas Novas, o culto Boas Novas. Estamos ali na rua C, 160, quadro 331, lote 1, casa 1, na Praça C, 114, no Jardim América. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Obrigado. Olá, graça e paz. Sou o pastor Hamilton Silva. Apresento o programa Boas Novas com o pastor Hamilton Silva, que vai ao ar todos os sábados às 18 horas pela Goiás é Mais TV. Estou aqui na sanduicheria Mad Max do meu amigo e irmão Júnior Lemos. A sanduicheria Mad Max, uma das patrocinadoras do nosso programa. Por isso eu gostaria de convidar você, incentivar você a fazer o seu pedido pelo delivery ou vir aqui buscar. Júnior, qual que é o telefone do delivery? Para você que quer pedir no Zap, é o 92173772. Para você que quer ligar no fixo, 32475595. Pessoal, valeu, conto com você. Um abraço, Deus abençoe. Programa Boas Novas. Apoio Quirinópolis Corretora de Seguros. Fone 64 3651 3606. Mad Max Sanduicheria. Fone 62 992 17 3772. Programa Boas Novas. Apresentação: Pastor Hamilton Silva.